pastor em África é uma coisa meio difícil. Isso por causa da dimensão e forma que Deus tem usado os homens de Deus, pastores, até mesmo apóstolos. E isso acaba por causar várias polêmicas em várias seitas ou grupos de pessoas. Nós estamos a falar de polêmicas que até nós conseguimos ver evidente nas redes sociais. Então, no vídeo de hoje, nós vamos envolver as polêmicas que aconteceram na vida do apóstolo Honório Kutana. Nós estamos a falar do que aconteceu antes que o que o fez ser dito que esse homem operava por poder do diabo. Então, preparamos para vocês 5 milagres que mexeram com o mundo e continente africano na vida do homem de Deus. Gente, são milagres que vão deixar você também de boca aberta. Então, continue nos assistindo. Então, se você não é inscrito neste canal lindo, maravilhoso, se inscreva logo, ative a sua notificação, deixa logo o seu like. Então, sem mais demora, vamos embora ao vídeo, puxa a vinheta. Olá pessoal, para quem não conhece, eu me Issa Mateus E eu sou Paulo Branquinho. e no vídeo de hoje nós devemos envolver a pessoa do apóstolo Honório Kutana trazendo 5 milagres que marcaram a história deste homem de Deus. Já é bem sabido pela mídia que o Honório Kutana tocou vários corações por causa dos acontecimentos que sucederam na sua igreja. E vários acontecimentos que tinham acontecido até nos dias de hoje. E nos dias de hoje ele tem sido alguém muito popular e as pessoas não conseguem esquecer do que viram ou presenciaram no seu ministério. E alguns testemunhistas dizem que o apóstolo Honório carrega um nível de fé jamais visto neste século. E algumas pessoas dizem o contrário, que ele tem operado pela força do Beelzebul. Então, apesar dessas teorias do mal e essas teorias do bem, muita gente testemunha diariamente os acontecimentos do seu ministério. E nós preparamos, analisando o seu ministério, o crescimento, 5 milagres que marcaram e que o tornaram popular. E esses milagres fizeram com que algumas pessoas se revoltassem perante a pessoa de apóstolo Honório Kutana. Não estamos a falar de pessoas qualquer, até inclusivemente alguns pastores se manifestaram por meio desses milagres. Isso porque eles dizem que o Honório Kutana imitava Jesus Cristo naquilo que fazia. E apesar de Honório Kutana imitar Jesus Cristo naquilo que ele fazia, e tudo quanto que ele implementa ou imita dá certo. Nós estamos a falar que esses milagres de fato aconteceram e foram gravados pelas câmeras da sua igreja. Então, sem mais demora, vamos para o primeiro milagre. O primeiro milagre que nos chamou interesse foi o pagamento de tio na crente. E um dos cultos, o apóstolo Honório Kutana orava para os fiéis na igreja, pedindo que Deus cancelasse todo o problema financeiro. Imagina você o que aconteceu. Eu não sei, mas de fato aconteceu. Uma senhora levantou-se correndo, testemunhando logo de imediato na hora que ela tinha uma dívida eletrônica com a agente operadora da Vodacom. Nós estamos a falar de um sistema bancário criado na rede Vodacom chamado M-Pesa. E essa senhora correu para testemunhar que o seu tuna foi pago por intermédio da oração. Nós estamos a falar de uma dívida eletrônica que ela tinha com a rede, mas que por meio da oração a dívida foi totalmente liquidada. E isso moveu milhares de moçambicanos, assim como várias pessoas de diferentes continentes começavam a comentar ao respeito deste milagre. E por aí as informações se propagaram de uma forma difícil que alguns pastores sentiram-se irritados. E começaram a dizer que é meio impossível isto acontecer, que é tudo contínuo, mas alguns fiéis da igreja testemunham dizendo que foi verdade a confirmação do pagamento eletrônico através de uma oração. As muitas críticas aconteceram porque foi a única pessoa que teve este milagre acontecido. Então vamos para o segundo milagre. O segundo milagre é o emagrecimento de uma mãe da igreja. Uma senhora que cansou-se de fazer vários exercícios e de correr atrás de perda de peso. Mas que por tanto exercício e tantas dietas, nada aconteceu. E ele decidiu ir ao encontro do homem de Deus, apóstolo Honório Kutana, para pedir que ajudasse nessa sua caminhada de diminuir o peso. E imagina você o que aconteceu. Através de uma oração, a senhora começou a perder peso
em direito na igreja. Nós estamos a falar que as câmeras conseguiram captar aquela senhora naquele instante a diminuir o peso de uma forma milagrosa. E isso tudo por meio de uma oração. E, gente, de fato, muitos ficaram tocados e acabaram dizendo que é uma implicação das câmeras da igreja. E algumas pessoas também criaram debates, vários assuntos envolvendo esta senhora de emagrecimento. Mas o que ela diz é que de fato aconteceu, não foi nada de combinação. E nós podemos ver que na igreja do apóstolo Nono Kutano contém milhares de pessoas que vêm testemunhando esses acontecimentos. Então, gente, de fato, são coisas que têm acontecido lá daquele lado. Então, sem mais enrolação, vamos lá ao terceiro caso. O terceiro caso é de cancelamento das dívidas. Um senhor muito endividado que veio visitar esta igreja mais uma vez. E esse senhor esteve lá com problemas e dificuldades maiores da sua vida. A dificuldade financeira fez isso ao encontro do homem de Deus, porque tudo quanto que ele mexia ou tentava fazer não dava certo, gente. E ele acabou por se endividar com várias pessoas tentando criar uma maneira de sobreviver. E através de uma oração, imagina o que aconteceu. Ele acabou tendo a confirmação do homem de Deus que as suas dívidas foram canceladas. Nós não sabemos o que aconteceu, mas através da palavra profética declarada naquele dia, o homem de Deus declarou que todas as dívidas daquele homem foram canceladas por intermédio daquela oração. Eu não sei o que aconteceu com os tais devidos, mas o homem de Deus acabou dizendo que as dívidas foram canceladas. Eu não sei se eles de fato esqueceram ou se eles de fato deixaram para lá, mas aconteceu. E não vemos uma reclamação daquele homem ou qualquer coisa que aquele homem venha dizer que o homem de Deus mentiu. Então, para dizermos que aquele milagre deu certo, sim. Então, nós acreditamos que você está até aí conosco, nos acompanhando, porque você está gostando do vídeo. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque nós dependemos de você para trazer diversos conteúdos ao seu gosto. Então, gente, vamos para o quarto milagre. O quarto milagre, nada mais, nada menos, é um caso de uma senhora que era alcoólatra. De fato, ela foi na igreja pedindo para poder deixar desta vida de alcoólatra. O que a apóstolo Noro fez foi uma coisa que mexeu com os corações de várias pessoas. Isso é visto na Bíblia com Jesus acontecendo. Jesus transformou a água em vinho. E o Noro Kutano fez o universo, transformou vinho em água. Ele transformou uma bebida alcoólatra em água. E aquela senhora, a partir daquele momento, deixou e perdeu toda a vontade pelo álcool. Gente, são coisas que de fato são difíceis de acreditar falando, mas de fato os que estavam presentes e os que provaram o tal álcool testemunharam que era totalmente água. Então, esses foram os milagres que marcaram a vida do apóstolo Nono Kutano. Mas não terminam por aí. Em 2022, no final do ano, o Nono Kutano operou um milagre que mexeu com os corações de todos, inclusive dos fiéis. Nós estamos a falar de um milagre que deixou o povo dividido, sem entender como Deus tem operado. Ateus, políticos, até várias pessoas este milagre para poder questionar este homem de Deus por causa da sua dimensão. Mas qual é esse milagre, gente? Ele decidiu em manifestar uma maneira diferente no seu ministério, mostrando a um certo fiel o milagre da visão. E ele disse, e nesta visão mostrava que o apóstolo Nono Kutano pegou na mão do seu fiel e juntos foram até ao alto. E lá no alto viram o Senhor Abraão. E viram Abraão e começaram a detalhar Abraão de acordo com as características que eles viram lá no céu. E isso causou um alvoroço, muitos comentários. Muita gente partilhou esse vídeo criticando esta atitude. Apesar de críticas, algumas pessoas acreditavam. Até inclusivemente um rabino árabe decidiu revelar, dizendo que é bem possível que ele tenha visto o Abraão. E para não a gente esquecer, nós temos um vídeo que nós explicamos detalhadamente como é que essas coisas aconteceram. Então, se você quer ver mais ou estar mais informado sobre este vídeo, vai assistir o próximo vídeo. Então, gente, este foi o vídeo que preparamos para vocês, para que entendam os acontecimentos que marcaram a vida ministerial do homem de Deus, apóstolo Nono.
E não se preocupam em criticar homens de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são enviados pela verdade ou que vêm pela verdade, nós os conhecemos através dos seus frutos. Então, antes de mais nada, de examinarmos ou criticarmos um homem de Deus, a qualquer que seja, nós sempre devemos examinar quais são os frutos que apresenta. Então, pessoal, esse foi o vídeo que nós preparamos para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau.